Tratamento. Bem, se eu vou pegar uma pessoa, dependendo do nível de desidratação, se é por sangramento, só por diarreia, etc. e tal, a primeira coisa, a CLS. Vamos levantar essa pessoa. Vamos garantir vida, né? Depois garantir função do órgão. E por último, a gente se preocupa com a forma, né? Então, eu vejo se esse paciente está muito ruim, a indicação é você pegar 2 bons gelcos, né? Porque existe uma lei com relação ao duplo lúmen intracate que é assim: quanto mais longo for o tubo e menor o seu diâmetro, menor a velocidade de infusão. Quando você pega um gelco 16 numa cefálica, você faz 1 litro de soro num jovem em pouquíssimo tempo. Você bota água para dentro e estabiliza. E aí existe aquela briga, colóide, cristalóide, cristalóide, colóide, colóide. Bom, enfim, é cristalóide. O que quer dizer cristalóide? Quer dizer que não é albumina, de uma maneira simples, tá? Então, a gente usa o Ringer lactato, porque o lactato vai quelar o ácido lático, né? E vai zerar essa tendência de mudar o pH sanguíneo para um pH ácido que vai travando todas as reações. Ora, se é uma criança que não está tão mal, eu vou usar a via per oralis, é a terapia de reidratação oral. Aí tem que ter paciência, mãe. Você pega o pacotinho que vem trazido pelo Ministério da Saúde, lá o seu sorinho de reidratação oral e vai dando de colherinha para a criança. Quando ela fizer o primeiro xixi, sinal de que ela está enchendo o tanque e igualando com o que ela perdeu. Porque como é que você vai calcular quanto a pessoa perdeu em 5 episódios de evacuação, né? Para ela, muito pode ser 30 ml. Difícil, né? Você pode avaliar, sim, pelos índices hemodinâmicos que a gente usa para o choque hemorrágico, que para cada má distribuição corpórea da circulação, eu tenho como avaliar o volume que foi perdido. Então, a reposição volêmica deve corresponder a 1,5 vezes o volume de fluido perdido e deve ser realizado um período de 24 horas. Quando da reposição intravenosa, com um paciente que está bem com a balança pendendo para perda, eu devo fazer metade do déficit calculado numa infusão nas primeiras 4 horas. Claro que eu não vou fazer grandes volumes em idosos, né? Eu posso fazer sim, se eu estiver ali do lado para auscultar o pulmão, ver se ele vai estertorar, ver se ele fica dispneico, ver se ele vai fazer terceira bulha, ver se ele começa a ter falta de ar, né? Ver se ele piora, né? Então, porque peroralis só entra o que é necessário, que o corpo pede. Intravenoso, se você abrir o soro e esquecer, você fez um overload e você pode ter um paciente evoluindo para uma insuficiência cardíaca aguda com complicações. Tentar reintroduzir a dieta via oral o mais rápido possível. Então, aí é a entrada dos isotônicos, né? A dieta via oral, ela diminui a permeabilidade intestinal induzida pela infecção. A glutamina, ela é um aminoácido que ela alimenta o enterócito a crescer. Então, sempre que a gente puder fortalecer a barreira da mucosa, a gente evita a transmigração e entrada na nossa circulação pelo córyon da submucosa. Restringir leites e derivados, né, quando o processo destrói a bordadura em escova. Quer dizer, eu estou com uma paciente ou um paciente que tem intolerância à lactose, e mesmo que não tivesse intolerância à lactose, o leite fermenta demais para ser um elemento para reidratar. Cuidado aqui, a utilização
de agentes medicamentosos para diminuir o complexo motor. Veja, quando você faz isto e não sabe muito bem o que está acontecendo na fisiologia ou na fisiopatologia, você pode estar levando essa pessoa a perpetuar o washout da diarreia e está só maquiando o cocô, né? E a pessoa piora. Mas, se sinais de alerta forem afastados, você pode utilizar em certas doenças crônicas que exteriorizam como uma diarreia, associado a um antibiótico. Então, os redutores da motilidade gastrointestinal aumentam a gravidade da doença por bloquear o mecanismo de limpeza. É igualzinho no refluxo gastroesofagiano. A saliva com a peristalse é para lavar o bolsão ácido. Quando isso não está funcionando bem, eu tenho um bolsão ácido e posso ter sintoma mais lesão da mucosa do esôfago. Redutores da motilidade gastrointestinal aumentam a possibilidade do megacólon tóxico. O megacólon tóxico é uma situação, gente, bastante crítica. Por quê? Os gases, principalmente se você tem uma válvula ileocecal continente, quer dizer, ela não permite o refluxo do seco para o ilho, né? O colo ileal, ele vai se distendendo. E o seco, quando passa a partir de 9 centímetros de diâmetro, ele começa a isquemiar e vai infartar por falta de oxigênio, necrosar e perfurar. Então, o megacólon tóxico e síndrome de Ogilvy, que é uma coisa diferente, mas segue mais ou menos os mesmos mecanismos, está relacionado ao pós-parto, etc. e tal, a gente tem o cólon bem distendido. Lembra, as artérias, elas entram pelo meso e vão em uma rede T, se dividindo. Se eu pegar um canudinho de Coca-Cola e esticar e tentar tomar o líquido, não vai. Por quê? Colabei as paredes do canudinho. Se eu esticar uma artéria, eu colabo o fluxo sanguíneo dela e eu vou ter angina, isquemia, infarto daquele tecido. Infarto não é só de coração. E atenção, lembrar sempre que idoso e criança tem que estar do lado. Vamos falar de diarreia crônica, então. Então, diarreia crônica. Diarreia crônica é o aumento na frequência de evacuações fluídas que perdura por mais de um mês, atingindo mais de 200 gramas por dia, podendo atingir mais de 1.000 gramas, quer dizer, 1 litro por dia, né? Isso é bastante coisa, porque não é só água que vai, é água, cloro, sódio, vai um monte de eletrólitos, vai proteína, né? A pessoa vai afundando. Fisiopatologia da diarreia crônica. A absorção de fluidos da luz intestinal diminuída ou aumento da secreção de fluidos para a luz intestinal resulta em incremento de água nas fezes. Entendeu? Então, assim, eu posso não absorver, mas ao mesmo tempo eu posso estar secretando para a luz intestinal. E esse aumento de água nas fezes, ele não vai entrar no nosso sistema vascular. Vai dar alteração hemodinâmica, vai dar uma série de cadeias que se concatenam, que se interagem. As causas: toxinas, então, do mesmo jeito, toxinas da diarreia aguda, toxinas na diarreia crônica. Hormônios podem provocar diarreia crônica. Alteração dos neurotransmissores. Eu tinha deixado aqui uns diapositivos para relembrar a inervação, drenagem linfática do tubo digestório infradiafragmático, mas estender muito. Mas basicamente assim, o vago, ele desce
e vai, vamos dizer assim, vindo do lado direito e esquerdo do esôfago. Quando o estômago sofre a rotação, um fica anterior, outro é posterior, e aí tem o seu tronco, tem os ramos para o tronco celíaco, que tem a inervação pericelíaca, e os ramos que vão para o fígado, né? E ele vai descer até um determinado nível. A inervação visceral, a partir daí, se for simpática, ela é tóraco-lombar. Lembra as cadeias simpáticas? Tóraco-lombar. E se for pela inervação parasimpática, é crânio sacral. Os núcleos do sistema nervoso parasimpático, eles não estão na medula, eles estão no crânio e vão estar lá embaixo. E aí eles vão formar o que a gente chama de plexo celíaco, plexo hipogástrico superior, plexo hipogástrico inferior, e que vão comandar toda a inervação do tubo digestório. Se eu tiver doenças neurológicas, diabetes, qual é o problema? A hiperglicemia lesa o endotélio do vasa vasorum e do vasa nervorum. E isso leva no nervo, por uma queda da chegada de sangue, destruição da bainha de mielina, parestesias. A princípio, a pessoa sente que tem uma luva na mão ou uma bota no pé, até realmente ela não ter sensibilidade nenhuma, né? Então, alterações neurológicas por doenças quaisquer que sejam vão alterar a funcionabilidade do tubo digestório. Apesar dele ter o seu sistema nervoso próprio, ele é modulado por esse sobressistema que é o neuroeixo. Se eu tiver alteração na produção de ácidos biliares, eu posso ter diarreia. É assim, quando a gente retira a vesícula biliar, o que acontece? A vesícula, ela concentra 10 vezes a bile, que tem a sua função de sabão, né? Então eu retirei a vesícula. Como é que fica isso? Os canais biliares vão desenvolver receptores e o próprio fígado vai senso perceber essa alteração e mudar a constituição da bile. Mas nesse meio tempo, eu posso ter um desequilíbrio do ciclo enterohepático e posso ter uma diarreia osmótica por excesso de ácidos biliares. Citocinas, né? Então, citocinas são substâncias produzidas por linfócitos, são substâncias produzidas por macrófagos e que são como hormônios. Elas não atuam à distância, mas atuam numa região. E as citocinas modulam os nervos, que por sua vez modulam o sistema imunológico, que modula a produção de citocina, que modula o sistema nervoso. É uma coisa totalmente integrada, né? Acaba promovendo a aceleração no ritmo motor do tubo digestório. Bom, cada segmento do tubo digestivo da boca ao ânus, ele tem uma frequência de disparos do plexo de Meissner-Auerbach, comandados pela célula de Ramon e Cajal, o marca-passo, pacemaker do tubo digestório. Se esse pacemaker está fora, para mais ou para menos, você está com dispepsia, você tem uma digestão péssima, né? Então, se você acelera os movimentos peristálticos, o que acontece? O tempo de contato do líquido com a superfície de absorção vai deixar de existir. Então, você não vai absorver nada, vai tudo para o colo não consegue reabsorver, além da sua capacitação, você vai ter diarreia. A presença de grande quantidade de partículas osmoticamente ativas dentro da luz do intestino segura a água na luz intestinal. Então, outra coisa que a gente foi aprendendo também é a importância da nutrição. O papel do nutricionista ou do nutrólogo é fundamental para a saúde da gente, né? Já que a gente tem
10 trilhões de células e 100 trilhões de bactérias, é uma célula para cada 10 bactérias, e elas formam o bioma que controla o nosso corpo inteiro. Desregular isso é tirar a saúde, daí que a gente parou de usar antibiótico a 3x2 e nasceu probiótico, simbiótico e eubiótico, né? Então, assim, determinados alimentos que são de alto valor calórico e baixo valor nutritivo, eles são osmoticamente ativos, né? Então, você tem a história de um remédio extra-releasing, que ele vem com uma cápsula de dispersão prolongada, e o arroz branco e o arroz integral, né? Quando você come arroz sem uma cápsula de fibras, o que acontece? Arroz é amido. Amido é uma molécula com trilhões de moléculas de glicose. Aquilo, quando entra no seu tubo digestório, desmancha, sobe a glicemia rapidamente, os núcleos da osmolaridade que estão no cérebro percebem, há um aumento da insulina, uma queda abrupta, né? Essa queda abrupta é um estresse biológico. O seu cérebro, o seu sistema foi agredido, imediatamente ele entra no modo de luta ou fuga e vai fazer sua suprarrenal, liberar cortisol, liberar noradrenalina, noradrenalina com todos os seus efeitos e o cortisol com seus efeitos metabólicos, invertendo metabolismo hepático e predispondo a pessoa a fazer uma esteatose hepática não alcoólica. Quadro clínico da diarreia crônica. Perda de peso está presente? Opa! Aqui é um sinal de alerta, né? Eu posso ter tumores no intestino que são hipersecretantes e ter diarreia crônica. Mas eu tive uma perda do meu índice de massa corpórea de mais de 20% em um curto espaço de tempo, sinal de alerta. Eu devo proceder já com um olhar de alguma neoplasia. Fatores que agravam e fatores que melhoram. Então, quando o paciente te conta sobre uma diarreia aí que está há 6 meses, mas você melhora com alguma coisa, você piora com alguma coisa, sempre há como a gente investigar isso. E, às vezes, não por maldade, na maior parte das vezes, algumas informações deles são omitidas porque eles não têm a visão que a gente tem. É como a gente querer, eu pelo menos, querer realizar ou destrinchar um problema jurídico para o qual não tem a menor capacitação. Não digo que é inglês, porque dá para falar inglês, mas digo que para mim é alemão. Não sei fazer isso daí, né? Então, a gente tem que observar o fator cultural da pessoa com quem a gente está conversando, porque não adianta você usar palavras difíceis para conversar com esse doente, que ele vai até te responder que sim ou que não, mas ele não entendeu nada. A presença de desnutrição na diarreia crônica, né? Uma outra coisa que promove uma perda de massa muito importante é quando eu ativo o fator de necrose tumoral alfa. Quando eu ativo ele, eu começo uma cascata de destruição. Primeiro, eu pego o glicogênio que estava no meu fígado armazenado, que a gente tem para 12, 24 horas no máximo. Quando isso acaba, eu vou pegar a gordura branca. Quando isso acaba, eu pego músculo, proteína. E é aí que nasceu a escala de Karnofsky para pacientes portadores de doenças oncológicas. E é uma escala de 10 pontos. Então, é assim, o paciente consegue andar, depois ele já não consegue mais fazer aquilo que ele fazia, até que ele não consegue nem pentear o cabelo, de tanta atrofia por consumo da proteína, porque essa proteína é uma tentativa de gerar energia, uma neoglicogênese, só que para alimentar o tumor e não a gente.
Desidratação, né? O nível de desidratação, a gente já falou, os mesmos parâmetros que para diarreia aguda. Cólicas, né? Em geral, quando a gente tem pacientes que estão em presença de suboclusão intestinal, tem um padrão que é assim: não passa os líquidos que ficam a montante, vão distendendo a alça, aquilo da cólica, ele vomita. Nossa, melhorei, doutor. Passou 24 horas, começou a acumular, ele tem a cólica, ele está com uma subestenose. Alguma coisa não está funcionando ou permitindo a passagem. E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou olhar se o abdômen está distendido. Depois, eu vou auscultar se tem ruídos de timbre metálico, que são ondas de peristalse tentando sobrepassar a estenose. Depois, eu vou palpar o abdômen suavemente, percutir e, por último, eu distraio o paciente e faço as manobras para avaliar a irritação peritoneal, principalmente criança. Criança, para você ganhar criança cirúrgica, você tem que ir muito devagar, né? Uma lei que é muito válida: não toque o lugar da dor antes de ter examinado a criança inteira, senão o seu exame acabou ali. Se esse paciente me fala de sangramento, né? Então, já vou pensar, dependendo do quanto é esse sangramento, de há quanto tempo, que padrão ele tem. Por exemplo, o paciente que tem um problema gástrico, o que acontece? Está com uma úlcera péptica gástrica, então o ácido está entrando até quase que a serosa. Aí ele come, tamponou o ácido, a princípio ele melhora. Só que, por um fenômeno rebote, aumenta a produção de ácido. Então, é o cara que tem dor, comeu, passou e depois doeu de novo. Então, existem várias coisas na propedêutica e na semiologia desse padrão, de ver o ritmo, o que melhora, o que piora. Incontinência fecal. Incontinência fecal é incapacidade de utilizar o esfíncter interno e externo para conter sólidos, líquidos e gasosos. É extremamente desagradável. O paciente não gosta de tocar nesse assunto, mas no exame proctológico você vai ver, claro, as fezes, elas queimam a pele perianal, fica uma assadura, por mais que lave. Então não adianta ele dizer que não. E aí, na hora que você faz um toque retal e pede para ele sugar o ânus para dentro, para você sentir a pressão do esfíncter interno e externo, você vai ver se tem uma hipotonia ou uma assimetria, que ele pode ter tido uma ruptura por alguma coisa que aconteceu, uma cirurgia que ele fez, não lembra mais, de fissuré com esfincterotomia médio-lateral. Enfim, são tantas coisas, mas todas elas você consegue, se você lembrar de que há possibilidade de, você procura e encontra no exame físico. Então, incontinência fecal, se a gente está com as fezes totalmente líquidas e com o complexo motor ou migratório exacerbadíssimo, não vai conseguir conter essas fezes, né? Isso é diferente de urgência evacuatória. Urgência evacuatória é aquela sensação que você está bem, você tem que correr para o banheiro, porque a nítida sensação é que você vai evacuar nas calças, mas você consegue chegar lá no banheiro. O incontinente não segura. Assim como na urgência miccional também, né? Se houver uma disfunção do esfíncter da uretra, o interno que é involuntário com o externo que é voluntário, você pode estar onde estiver, você não vai conseguir segurar a urina, porque a contração do detrusor vai ser tão forte e tão fraco
a contração dos seus esfíncteres que transborda, você vai vazar. Gente, quando eu falo você, eu estou querendo dizer assim, o paciente, mas poderia ser qualquer um de nós também, porque nós somos também pacientes, né? Dor abdominal, sim. Dor abdominal, gente, é um sinal extremamente comum. Tem inúmeros padrões de dor abdominal. Por isso da importância da gente saber a anatomia topográfica ou superficial. E lembrar que a dor das vísceras, ela não é localizada, ela é percebida de acordo com o dermátomo inervado que recebe na medula essa inervação nociceptiva do tubo digestório, chamada dor irradiada, né? Então, a dor periumbilical, ela pode estar sendo gerada desde o ângulo de Treitz até a metade do cólon transverso. Dali para frente, o padrão de dor será diferente de cólica periumbilical. E quando eu tenho uma inflamação do peritônio, a dor é de parede. Aí tem várias manobras simples para a gente fazer, né? Então, o paciente está deitado, você está conversando, relaxando, lógico, você não vai tirar a roupa dele a menos 2 graus, tem que ser tudo com critério, né? Mas está conversando com o paciente e você começa a palpar o abdominal, o abdômen, e você tem duas possibilidades. Ele tem uma contratura reflexa, involuntária, ou ele contrai voluntariamente. Cada uma delas significa uma coisa diferente, além, é claro, do paciente que tem cócegas que atrapalham no exame para a gente, né? Então, assim, se você flete a cabeça, pede para ele fletir a cabeça sobre o tórax, ele vai contrair a musculatura reta do abdômen. Portanto, eu não consigo tocar o que está dentro da cavidade abdominal. E ele diz que melhorou, provavelmente é de caixaria, de parede muscular. Agora, são muitos os sinais. Apendicite, você começa comprimindo no quadrante inferior esquerdo com uma manobra como se você estivesse passando algo para fazer uma massa, o ar vai voltando e vai tender a distender o local periapendicular, é o sinal de Hovsing. Então, tem muitos sinais com epônimos. Epônimo é uma coisa muito ruim, porque é difícil, né, de você guardar certos nomes. Giordano, tudo bem, Murphy, né? Agora, se a gente começar a falar de certos epônimos em neurologia, a gente perde a orientação. Mas tem muitos sinais. Então, a dor abdominal ela tem que ser investigada. Onde como começou, se tem ritmo, o que piora, o que melhora, se veio acompanhada de alteração urinária, se teve febre, se teve vômitos, parada de eliminação de gases e fezes. Todas essa riqueza de informação vai dizer para a gente o que está por ali. O volume fecal, que como ficou definido, maior que 200 gramas por dia. Perguntar para ele se ele andou viajando, né? Esses últimos tempos, né? Então, assim, eu posso ter viajado para um local de esquistossomose, brincado lá na Lagoa da Coceira, né? A cercária me adentrou, ela fez todo o ciclo, lá embaixo, no plexo hemorroidário, ela deposita os ovos que vão parar pré-sinusoidal, dando uma fibrose de Siemens, uma hipertensão portal, fechei um diagnóstico com uma única informação. Eu comecei a ficar ictérico porque caiu uma chuva enorme e eu fiquei com a água até acima do joelho. E eu estou amarelo, estou com dor no abdômen do lado direito e estou com calafrio.
a gente vai pensar em leptospirose. Acabei de voltar agora ali da Amazônia ou daquela região do Projeto Calha Norte, que é malária, e estou tendo febre terçã ou quartã. Então, sempre os comemorativos epidemiológicos a gente deve questionar. Como é que foi o aparecimento? Como que tudo começou? Há alguma coisa que você lembra que você diga assim, puxa, depois disso aqui começou? Em geral, os pacientes lembram, né? Principalmente nas diarreias agudas, né? Você pergunta o que você comeu ontem, antes de você começar a passar mal. Nossa, é mesmo, eu comi um sanduíche com bastante condimento, eu comi coisas com creme, comprei um bolo lá na padaria, pronto. Você já tem um fator para pensar com todo o resto. Se essa diarreia desde pequenininho, ou teve um aparecimento súbito, ou gradualmente veio se desenvolvendo, se há períodos em que ela não existe e períodos em que ela existe, né? Então, certas doenças, como a retocolite, elas entram em atividade, né? E sofrem a remissão com o tratamento, né? Mas tem um padrão mais ou menos cíclico. O outro problema que tem um padrão mais ou menos cíclico é síndrome do intestino irritável, né? Que pode acontecer de surgir depois de uma infecção intestinal, você fica com uma hipersensibilidade à degranulação mastocitária e fica no acelera-desacelera do teu intestino, né? Então, a gente entender o contexto da evolução da doença é importante porque cada patologia tem uma história. A duração, há quanto tempo você está com essa diarreia? Eu estou há 10 anos. 10 anos de diarreia, então será que ele está considerando diarreia? Então eu tenho que esmiuçar melhor a minha semiologia com esse paciente. Eu tenho que conversar melhor com ele. Talvez eu não esteja falando com ele de forma que fique clara para ele. Eu preciso lembrar disso. Fezes são apenas líquidas? As fezes têm sangue? Ou fica uma coloração acinzentada, gordurenta em cima da evacuação? Cada uma vai dizer uma coisa, né? Se há presença de sangue, provavelmente um processo de enteroinvasão. Se não há, e também não há aquelas fezes acinzentadas, com óleo boiando, eu vou pensar numa toxina. Se há óleo boiando ou uma coloração cinza, aí eu vou pensar numa doença do pâncreas, uma insuficiência pancreática exócrina que tem milhares de causas. Mas o que está acontecendo? Não está descendo lipase e não está conseguindo digerir óleos e gorduras e está pegando o tobogã e por uma questão osmótica está puxando líquido e se exterioriza nessa coloração. Outra vez a dor abdominal, a gente tem que sempre bater na dor abdominal, caracterizar o tipo, localização, irradiação, intermitência, fator de melhora, fator de piora, no exame físico, aplicar as manobras adequadas para ver com maior profundidade. Que tipo de remédios essa pessoa está tomando? Ela às vezes pode estar tomando remédio, como eu falei, metformina, pode dar diarreia, né? E há muitos outros remédios que podem dar diarreia, né? As pessoas que são dependentes para evacuar de certos laxativos, que acabam até dando uma melanose, uma pigmentação no colo, né? Então, se você tirar subitamente, ela vai ter uma abstinência intestinal, vai prender para valer, né? Então, que remédio o senhor está tomando? Se tem algum problema vascular, eu posso estar diante de um paciente, por exemplo, que tem aterosclerose,
por dislipidemia e nós vamos comentar de novo, a gente já comentou, mas assim, 2 pontos são perigosos, apesar de ter 2 arcadas que irrigam de maneira bastante abundante o tubo digestório. Se eu tiver uma obstrução severa da mesentérica superior e da mesentérica inferior e abruptamente uma delas fechar, eu vou infartar o intestino, né? Eu vou ter uma necrose isquêmica do tubo digestório. E aí a dor por isquemia, gente, é clássica, porque você pode dar o que você quiser que não melhora. Não melhora. Por quê? É a dor da isquemia. O que vai melhorar? Vai melhorar, talvez, se eu tiver condição de uma radiologia intervencionista, colocar um stent, se eu tiver a condição ou a capacitação de fazer esse procedimento naquele hospital, se eu tiver um cirurgião vascular ao alcance, porque uma vez deflagrada a colite isquêmica fulminante, você vai ter necrose, e necrose, que será o infarto com bactéria, é gangrena, e gangrena perfura e cai tudo na cavidade abdominal. Radiação, às vezes o paciente, se você não perguntar, ele também não vai te falar, ele fez radioterapia para próstata. Sim, se não protegeu e não colimou, ele vai ter uma rectite actínica, né? O reto recebeu os tecidos que são sensíveis ao tratamento com radioterapia, são aqueles cujas células têm um turnover ou se multiplicam muito rapidamente. Não adianta fazer radioterapia em tecidos muito lentos na mudança da fase de síntese para divisão, né? Então, assim, não funciona tão bem no sistema nervoso. Agora, existe o gamma knife, é outra coisa, né? Mas antigamente não era bem assim. Vai funcionar bem em órgãos que as células se multiplicam rápido, porque o que a irradiação ou radiação faz? Ela quebra, ao passar pelo DNA, ela quebra o DNA, ela mata a célula tumoral e todas as outras. Então, se eu não faço aquela máscara que vai colimar a irradiação apenas no local necessário, os órgãos que estiverem ao lado, ou ao redor, ou em derredor, vão sofrer um processo actínico também. Se a pessoa teve alguma cirurgia, como, por exemplo, eu fiz colestectomia, 7 dias depois eu fui na churrascaria e tive diarreia. Era o esperado, né? Ou eu ressequei um grande segmento do meu intestino delgado. É o esperado. Você vai ter uma desabsorção, né? Então, olhar incisões na parede abdominal e perguntar para o paciente. O abuso de laxantes que a gente já comentou. Doenças sistêmicas, hipertiroidismo. O hipertiroidismo, assim, é como se fosse a lenha na fogueira. Quanto mais lenha, mais fogo, mais calor, mais funciona. Diabetes mellitus, a gente já falou da vasa vasorum, vasa nervorum. Doenças vasculares ligadas ao colágeno, então são as microangiopatias, né? A doença salaminho, né? Você vai ter que ir cortando aos pouquinhos os pedaços que necrosam. Síndromes tumorais, lembrar que todo tumor, ou quase todo tumor, ele produz substâncias e isso cria uma síndrome chamada paraneoplásica. Os tumores neuroendócrinos, eles são 10 para fazer isso, né? Então, o paciente ele está bem, começa a ter flush, começa a sentir calor, frio, né? Começa a se sentir tremendo, ou para. Então, se você for dosar lá o ácido 5-hidroxiindolacético ou os outros grupos que pertencem à mesma substância e vierem aumentados, você vai ter que procurar um tumor neuroendócrino
que estará, em geral, nas células que fazem essa produção. Pode ser no intestino, células enterocromafins, pode ser na tireoide, pode ser em qualquer lugar. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, o problema da síndrome da imunodeficiência adquirida é que os patógenos que habitam dentro da gente agora fazem a festa e desequilibram o nosso corpo inteiro. A relação CD4-CD8 vai estar totalmente alterada, né? Então, esse paciente não tem defesa. Não tem defesa, deixa de ser comensal para ser parasita e lesar você, paciente. Deficiência de imunoglobulinas, né? Então, assim, por que o leite materno é tão importante? Porque quando a criança mama o leite materno, tem IgA. Esse IgA vai proteger minha flora intestinal, né? Se eu tenho uma doença chamada síndrome de BC, ou se eu tenho xerostomia, eu vou ter problemas, porque eu não tenho imunoglobulina A. E eu vou lesar aquele órgão que está vulnerável ao que está ao nosso redor, no ar, em tudo quanto é local. Diagnóstico clínico da diarreia crônica. Desnutrição mensurável no exame físico. Como é que a gente avalia os índices antropométricos? É só índice de massa corpórea? Não. A gente tem que fazer a prega, diâmetro bicipital em relação à prega. O diâmetro do quadril em relação ao abdômen, né? A gente tem que botar esse cara na escala de percentil, né? O índice de massa corpórea, ele é um método grosseiro, mas funciona. Mas a gente pode pedir bioimpedância, pode pedir um monte de coisa para avaliar a estratigrafia dessa pessoa. E lembrar que a gordura que lesa não é a que está fora, é a que está no epíplon, no fígado, que está nos mesos. É essa gordura que vai obstruir as artérias importantes. Desidratação, eu tenho como mensurar? Tenho, mediante os índices hemodinâmicos e a experiência visual que eu tenho, que guarda o mais extremo e o menos extremo. Então, eu começo a graduar para o meu olho, que não necessariamente será para o olho do colega. Erupções cutâneas. Bem, existe, quando a gente começa a fazer em alguns pacientes, pelo menos agora já está evitando isso, mas no começo, quando eu comecei a ver nutrição parenteral, existia um problema com relação à falta de ácidos graxos essenciais. Então, todos os orifícios da pessoa, boca, ao redor do olho, ao redor dos órgãos genitais, do ânus, ficavam assim, literalmente em carne viva, né? Porque estava faltando ácido graxo essencial, né? Então, como é que eu faço para ter um ácido graxo essencial? Eu preciso daquele alimento, mas eu preciso conseguir absorver também. Então, a pele é uma manifestação à superfície das coisas à profundidade. Dermatografismo. O que é o dermatografismo? É aquela pessoa que você passa, por exemplo, o abaixador de língua, e imediatamente vai se formar um trajeto como se fosse uma urticária, porque ela liberou histamina e a histamina promoveu a vasodilatação. Certas doenças autoimunes têm o dermatografismo extremamente marcado, assim como o fenômeno de Raynaud, que é a minha mão. Eu coloco na água gelada, ela imediatamente fica branca, depois azulada e aí hipervermelha. Uma parte desse fenômeno pertence às pessoas normais, mas a outra, há a doença do colágeno envolvido, e o colágeno não está só na pele.
O colágeno está no nosso corpo inteiro, inclusive no tubo digestório. Então, quando a gente falou de estenose, vamos lembrar de uma síndrome chamada de síndrome de alça cega. Quando você faz uma reconstrução, fazia, porque agora não se mexe mais tanto em estômago para úlcera e mais para tumor. Mas quando se deixava uma alça aferente muito longa, naquela alça, como o movimento é estagnado, havia supercrescimento bacteriano, né? E isso promovia na pessoa diarreia, era a síndrome da alça cega, né? Tumores da tireoide, certos tumores, como a gente falou, fazem parte daquele grupo dos tumores neuroendócrinos. Sibilos no pulmão. Bem, se eu tenho uma pessoa com queixa de estar com diarreia prolongada e me diz que nunca fumou, nunca teve asma, eu vou poder pensar que substâncias que estão sendo liberadas estão começando a lesar esse pulmão. Sopros cardíacos, né? Se é pancardíaco, anemia, né? Se é num foco com irradiação ipsilateral, a área de irradiação desse foco, destruição valvar. O ascite, como a gente viu nos casos de severa perda de proteína, lembrar que a albumina é 20 dias na gente. Depois disso, se você não produzir, acabou. Dor na palpação do abdômen, novamente, massas palpáveis. Então, assim, primeiro inspeção, estática, assimetria, dinâmica, eu peço para o paciente se movimentar, depois eu vou lá no paciente e vou fazer uma avaliação da ausculta dos ruídos hidroaéreos, né? Deixo para fazer a percussão e a palpação no ponto doloroso por último. Massas palpáveis, né? O problema das massas palpáveis é quando o paciente tem um IMC grande. Aí a gente não consegue. Pode ter um viés no exame físico relacionado a isso. Hepatomegalia, quer dizer, um fígado crescido. Ele cresceu porque há uma congestão da veia cava inferior, suprahepática, ou porque ele está num processo de esteatohepatite, ou porque ele está com uma hepatite viral, né? Porque se eu tiver com uma doença hepática, eu não vou ter o metabolismo enterohepático adequado e vou ter diarreia. Edema de extremidades. Então, assim, edema pode estar relacionado a coração, rim e a condições circulatórias, né? Então, é até aquela história, o edema é progressivo, de manhã para de tarde vai piorando, você já acorda com edema de membros inferiores, porque não vai dar edema num único membro inferior, a não ser que ele tenha uma síndrome pós-trombose venosa profunda, que deixa sequelas, né? Tipo elefantíase, né? Fica um terceiro espaço cronicamente acumulado. Mas observar se ele te conta que o inchaço piora durante o dia. Se piora durante o dia e melhora quando eleva os membros inferiores, provavelmente ele tem as comunicantes que estão retornando da profundidade para a superfície o sangue dos membros inferiores. Competência esfincteriana. Aqui está mais relacionado nos quadros de diarreia, onde a pessoa tem uma retocolite com uma colangite esclerosante associada a essa retocolite que leva a uma fibrose, uma cirrose e a pessoa começa a perder o controle neurológico, né? A cela, que é a inervação da cauda equina, é que o último se degenera na degeneração rostrocaudal do neuroeixo. Então, se o esperado para aquele paciente era que ele tivesse
uma competência esfincteriana e ele não tem, pode estar acontecendo lesão de nervo pudendo, pode ser que ele realmente tenha tido uma lesão do esfíncter, pode ser muitas coisas, mas é a soma das partes que é maior que o todo. Então, por isso que a gente tem que montar o quebra-cabeça. Sangue em dedo de luva, né? Você tirou o toque retal, você viu sangue vermelho vivo, ou é um sangue já meio que como uma melena bem superficial, grudento. Tem um significado completamente diferente. Diagnóstico laboratorial para diarreia crônica. Então, bom, se eu tenho uma diarreia que é crônica, eu não estou provavelmente absorvendo ferro. Se eu não tenho ferro, eu não vou ter hemoglobina. Se eu não tenho hemoglobina, eu não vou ter o número de hemácias desejado, ou o meu hematócrito vai estar alterado, ou a concentração de hemoglobina corpuscular média vai estar alterada, algo vai estar alterado. Eletrólitos, né? Então, assim, eu tenho que lembrar sempre que o meu corpo é uma fiação, de maneira grosseira falando, que se os eletrólitos estiverem alterados, está em curto-circuito. Dosagem de proteínas totais e frações. Então, assim, as diarreias, elas são enteropatias perdedoras de proteína, mas essa perda proteica, se mostrar uma relação albumina-globulina invertida, lembra o quê? Doença hepática, que pode ser, na verdade, a causa da manifestação como diarreia. Gente, lembrar que diarreia é uma manifestação clínica que tem 1 milhão de causas, né? Ela não é o diagnóstico. Eu posso também dosar ureia creatinina para ver se realmente ele está perdendo tanta água, ele tem uma lesão renal. O proteína C reativa, o VHS. Eu posso pedir as provas ou os testes de função hepática, lembrando que não é a função do fígado, mas é a função do fígado e a lesão do fígado que a gente avalia. Cultura de fezes, posso pedir, às vezes a pessoa ela está com uma Escherichia coli desequilibrando e não adianta, eu preciso saber do antibiograma para poder tratar. A lactoferrina, a calprotectina dosada nas fezes que a gente comentou, é a mesma, praticamente o mesmo corpo de pensamento. O parasitológico de fezes, o coprológico que me avalia a função digestória, pesquisa de intolerância à lactose, pesquisa de alergia ao glúten, pesquisa de sangue oculto nas fezes, de glóbulos brancos nas fezes. Tudo isso vai mudando o meu caminho de raciocínio e de atitude. As escalas para avaliar transtorno de ansiedade ou afetivo, a dosagem, às vezes, de laxantes nas fezes. A pessoa diz que não toma, mas ela é adita ao laxante, como muito diabético que esconde bolacha na gaveta, né? É do humano isso, né? E aí é uma questão com relação à diarreia crônica, porque diarreia crônica você tem que mais pensar do que qualquer coisa. Porque você, se não fizer desse jeito, vai entrar numa solicitação de tantos exames que vão te levar a lugar algum. Em função disso, foi feito uns protocolos, né? E que definiram o seguinte: a possibilidade de um diagnóstico presumptivo. Então, em vigência da compatibilidade das queixas clínicas com o evoluir através do tempo, relacionado à história natural da doença que ele te contou, associado a aspectos clínicos característicos que estão presentes tudo isso junto, e eu tenho não possibilidade de realizar testes diagnósticos porque não tem naquele local, ou enfim, algo está acontecendo, mas eu tenho um paciente com quadro clínico clássico. Se não houver
numa prova terapêutica que a gente pode fazer às vezes, e às vezes até é indicado fazer, nenhuma chance de lesar esse doente, eu posso estabelecer a presunção de um diagnóstico e começar a tratar em cima desse diagnóstico presumido. A outra possibilidade é a avaliação direcionada, quer dizer, você vai direcionar. Então, você vai saber o que você vai querer procurar. Então, quando o médico tem uma boa ideia do diagnóstico, outros diagnósticos diferenciais frente àquele que o paciente está mostrando são poucos, se existir um teste efetivo disponível, você vai direcionar para esse teste antes de tratar, tá? O mesmo deve ser feito para ratificar, para confirmar o diagnóstico e direcionar o manuseio clínico futuro. Aqui eu coloquei um exemplo que eu achei interessante. O paciente que tem doença celíaca, você sabe que a pesquisa de anticorpos contra a gliadina, ela não tem uma especificidade assim tão boa, não. Quem é soberano em relação a isso é a biópsia da mucosa do duodeno. Mas mesmo assim, se você só olhar o exame, uma biópsia com atrofia, você pode estar tratando um paciente como doença celíaca e ele nunca teve doença celíaca e vai tomar medicação por anos a fio, né? Então, é aquilo, não é o exame, não é o doente, é a somatória, mas se tiver que optar por alguém, é a clínica. E o outro esquema é a avaliação algorítmica e categorização. Quer dizer, quando frente a um diagnóstico pobre de certeza, categorizar a diarreia padrão aquoso, ou seja, secretora osmótica, inflamatória ou gordurosa por simples testes, como dosagem de gordura nas fezes, né? Ou como você jogar nas fezes um pouco de água oxigenada, que é a coisa mais pontual, que vai reagir com o M, o H2O2, né? Isto pode conduzir a testes que vão realmente te levar a um diagnóstico. Então, pequenas observações bem colocadas te conduzem a pedir o teste certeiro. Diagnóstico diferencial na diarreia crônica, então, é praticamente a mesma coisa. Diarreia osmótica, né? Então, osmose é o quê? É a capacidade de passar por uma membrana semipermeável. Então, há abuso de laxativos osmóticos pelo doente, ele usa muito magnésio, sulfato, fosfato, lactulose, manitol, sorbitol, né? A desabsorção de carboidratos está presente, então eu posso dizer, por exemplo, que a lactose é uma desabsorção de um carboidrato que fermenta, vai ter um poder osmótico dentro da minha luz intestinal e eu vou ter diarreia imediato ao tomar o leite. É um padrão de diarreia secretora, então cloridrorreia congênita, quer dizer assim, essa pessoa ela tem uma produção muito grande de radicais H+, que vão desequilibrar todo o funcionamento da homeostasia desse corpo. E aí, então, é aquela coisa de saber quando começou, como evoluiu, etc. e tal. Ele tem infecções crônicas que estão consumindo o sistema imunológico dele e deixando de lado aonde agora ele está realmente precisando de combater, né? Doença inflamatória intestinal, doença inflamatória intestinal, colite ulcerativa, doença de Crohn no ilho, colite microscópica, colite linfocítica, colite colagenosa, diverticulite, e a lista, gente, está aumentando cada vez mais. Venenos e drogas, né?
o caso da droga laxativa. Regulação desordenada, então a pessoa fez uma vagotomia troncular. Então ligou o vago lá em cima, antes dá o ramo, que vai para o fígado, que vai para o tronco celíaco, né? Então ele desconectou a regulação parasimpática. E isso vai mudar completamente o hábito intestinal dele. É como síndrome de dumping em mulher que não tolera a gastrectomia. Pós-vagotomia, pós-simpatectomia, neuropatia diabética, diabetes tipo 2. Então, aí é importante vocês lembrarem que é um contexto, né? Má absorção de ácidos biliares no ilho, tem alguma doença como Crohn, que não está deixando absorver, diarreia endócrina, hipertireoidismo, doença de Addison, tumores neuroendócrinos, gastrinoma, vipoma, somatostinoma, mastocitose, síndrome carcinoide, carcinoma nodular da tireoide, todos são tumores neuroendócrinos. Eles produzem substâncias muito semelhantes à histamina, que tem uma atividade sobre o complexo motor do tubo digestório. Outros tumores, carcinoma de cólon, linfoma, adenoma viloso. O adenoma viloso, ele adora dar uma diarreia secretora, principalmente se ele for baixo no cólon. Diarreia secretora idiopática é aquela que ainda não se descobriu a causa, né? Então, é idiopático. O evento é esporádico, ou é uma diarreia padrão gorduroso, gray, né? Cinza, síndromes desabsortivas, doença da mucosa, síndrome do intestino irritável, diarreia pós-ressecção de segmentos de intestino, supercrescimento no intestino delgado. Então, pode ser tanto por alça exclusa como por áreas de estenose, onde as bactérias venham a crescer e mudar completamente o metabolismo de tudo. Isquemia mesentérica, né? A isquemia mesentérica é escarrada, assim. Se o paciente ele tem uma dor intratável depois que ele comeu, que é quando ele necessita um aporte de sangue maior no território esplâncnico, você tem que desconfiar de isquemia das artérias mesentéricas. Má digestão, que seria a dispepsia, ele tem uma insuficiência pancreática que pode não estar liberando a lipase para fazer a digestão dessa gordura. Ele tem ácidos biliares na luz do intestino em quantidade diminuída, alterando a digestão. Tudo isso uma diarreia gordurosa. E aí tem a diarreia inflamatória, que vai estar relacionada às doenças inflamatórias idiopáticas, né, ou inespecíficas, ou a infecções. Então, doença inflamatória intestinal, colite ulcerativa, doença de Crohn, diverticulite, jejum ileite ulcerativa, infecção bacteriana invasiva pelo Clostridium, Escherichia coli, pela tuberculose. A tuberculose parece que no Brasil e no mundo está de novo crescendo, né? Eu só tive um caso de paciente em 35 anos com tuberculose peritoneal. É bem típico, assim, agora a gente tem laparoscopia, mas antigamente não tinha esses recursos, e aí você vê aquele granuloma caseoso, né? O linfonodo ele vai se desmanchando na sua mão, né? Outras infecções virais ulcerativas, lembrado citomegalovírus, que ele faz erosões, herpes simplex, parasitas invasivos como ameba, como estrongiloide, é uma colite isquêmica, é uma colite pós-radioterapia, é um tumor de cólon, é um linfoma, sempre vai estar em volta disso. E aqui o tratamento da diarreia crônica
Antes de mais nada, né, é o ACLS, reidratação, fluidos intravenosos, 1 a 5 litros em 24 horas, mas você tem que ser bem cauteloso, saber em quem você está fazendo e ficar do lado, né? Terapia de reidratação oral, então, a mesma coisa, 1 a 5 litros em 24 horas. Eu posso usar agentes de ação intraluminal, adsorventes, como caolina e pectina, que nada mais é que cosmetologia das fezes, né? Eu posso usar subsalicilato de bismuto, eu posso usar modificadores da consistência, então aí seriam fibras, né? Lembrar que fibra não é digerível, mas ela absorve a água, cresce em tamanho, distende os 360 graus do tubo de forma igual e o marca-passo, Ramon e Cajal, entra no ritmo. Drogas que inibem o trânsito intestinal. Tintura de ópio. Aqui eu não tenho experiência, gente, eu nunca usei realmente nenhum paciente esse tipo de medicação. Tintura de ópio, 5 a 20 gotas, 4 vezes ao dia, sulfato de morfina, na proporção de 20 miligramas por ml, 2 a 10 gotas, 4 vezes ao dia. Sulfato ou fosfato de codeína, 15 a 60 miligramas, 4 vezes ao dia. Ou opioides menos potentes, como o difenoxilato com atropina, 1 a 2 comprimidos, 4 vezes ao dia. A difenoxina com atropina, 1 a 2 comprimidos, 4 vezes ao dia. Loperamida, 2 miligramas, 1 a 2 comprimidos, 4 vezes ao dia. Ou outros, aqui não era para ser outros, desculpa, era para ser outros, com clonidina, na razão de 0,1 a 0,3 miligramas, 2 vezes ao dia. Ou octreotide injetável, na relação de 50 a 200 microgramas 2 vezes ao dia. Parece que assim, o melhor seria realmente a hidratação endovenosa, tentar entender o que está acontecendo e atacar o que está acontecendo, né? Não maquiar ou não inibir o complexo motor, que isso leva você a prejudicar o paciente. Bom, pessoal, então, a gente falou aí sobre, na verdade, não uma doença, apenas um sinal, diarreia. A doença é o que está por debaixo da propedêutica que cada um de nós devemos fazer, tá bom? Daqui a pouco, em breve, nós vamos estar aí para mais uma aula, né? A gente já tem um bom número de aulas para terminar o módulo. Desejo a todos um bom término de dia. Obrigado.